Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao nossa segunda aula sobre campo elétrico. Então, essa aula 6 ela faz uma continuação da aula 5. A gente vai utilizar esse tempo aqui para falar de um exemplo específico de campo elétrico que costuma cair bastante nos vestibulares. Tá? Ele é um pouco diferente daquele exemplo de carga central radial, né? Onde o campo elétrico ele expande de forma radial conforme a gente vai se afastando da carga. Vamos passando aqui. Eu deixei aqui uma revisão só para a gente acabar não perdendo um pouco o que é o conceito do campo elétrico, tá? Vamos passar junto aqui. Na aula passada passamos por um dos conceitos mais importantes da eletrostática, o campo elétrico, que ele ajuda, né, como a gente discutiu, a força elétrica ela se propaga no vácuo, e era um conceito que os físicos da época não aceitavam. Propagação no vácuo, todo mundo acreditava que precisava de alguma coisa entre os corpos para propagar, né, como uma força mecânica. Esse conceito, esse preconceito, na verdade, com relação a esse tipo de força, ele só foi começar a ser solucionado, explicado com Faraday, com o conceito de campo, né, transmissão por campo. A força elétrica é uma força de campo. Então, ela consegue se propagar no vácuo através de linhas de campo, por onde também estão linhas de campo de um campo elétrico, tá certo? No caso da força elétrica. Outras forças têm outros campos, outras forças de campo têm outros campos. O campo elétrico, assim como a força elétrica, é uma grandeza vetorial, cuja direção é tangente à linha de campo. Então, você lembra, no caso, né, da partícula aqui no centro, as linhas de campo elas partem da partícula como se fosse um sol, né? Então, os raios solares, assim, partindo do ponto central. As linhas de campo são radiais. A direção do vetor, num certo ponto, ela é tangente à linha de campo. E o sentido é aquele que caminha em direção, segue o caminho da linha de campo. Então, no caso da partícula positiva, que ela emite campo elétrico, o sentido é sempre para fora, né? Então ele vai da partícula para fora. No caso da negativa, é de fora para dentro, né? Ela absorve, é como se ela absorvesse o campo elétrico, né? De fora para dentro. A força elétrica é propagada no vácuo, como a gente estava falando anteriormente, via as linhas de campo de um campo elétrico. Um negócio interessante é que se a gente quiser descobrir se uma região, né, aleatória, né, uma região que a gente não conhece, ela tem campo elétrico presente, o que a gente faz? A gente coloca uma carga de prova Q conhecida nessa região e vê como é que ela se comporta. Se a carga de prova ela começar a sentir ação de forças, é porque, na verdade, tem campo elétrico ali, e por esse campo elétrico vai propagar alguma força que vai atingir esse corpo carregado Qzinho. Né? É possível criar campo elétrico a partir de uma carga pontiforme. Então, imagina que você tem vácuo. Se eu colocar uma carga elétrica pontiforme ali, criou-se uma região onde existe campo elétrico. Os vetores força e campo elétrico têm direções iguais, ou seja, a mesma linha. Certo? Eles são paralelos nesse caso. Se a carga de prova Qzinho for positiva, o campo e a força têm o mesmo sentido. Se ela for negativa, eles têm sentidos contrários. A direção do campo elétrico gerado por uma carga central Qzão em um ponto P tem direção radial, ou seja, imagina que no fim o que está querendo nos dizer é o seguinte: a direção do campo elétrico ela é aquela que liga os dois pontos, né? Tanto a carga central quanto a carga de prova. Se eu movimentar o ponto, a direção do campo elétrico vai mudar. Ela é radial porque ela sempre vai estar apoiando, né? Ela vai estar alinhada com o raio da circunferência em volta dessa carga central, certo? E o sentido, como a gente mencionou, ele depende. Se a carga central for positiva, ele é um sentido de afastamento, então ele parte do centro e vai para fora. Se for negativo, é o contrário, ele vai de fora e termina dentro, tá? Termina no centro.
Aqui, né, naquele caso específico da carga central, você tem uma formulinha que a gente deduziu na aula passada. Se você tiver dúvida, é só assistir a nossa aula passada de campo elétrico, que ela parte da lei de Coulomb e chega aqui, ó, o módulo do campo elétrico é igual ao K, que é nossa constante de proporcionalidade, vezes o Q, né, a carga o módulo da carga central, dividido pela distância, né? Eu chamei aqui de R porque ela é radial, né? Então, o módulo numa circunferência de raio constante, ele é igual em todos esses pontos da circunferência, tá? É o raio ao quadrado. A relação básica, né, entre campo elétrico e força elétrica, né, aquela formulinha que também ajudou a deduzir o conceito de módulo de campo elétrico, ela também vai valer no nosso próximo exemplo, que é essa aqui, ó. Sobre um campo elétrico E constante, se eu colocar uma carga Q1, eu vou receber uma ação de uma força F1, no qual, né, a razão entre o módulo da força elétrica gerado nessa carga de prova sobre, né, a razão pela carga 1, né, então a força 1 que foi gerada na carga de prova 1 dividido pela carga 1, essa razão, força dividido por carga, é uma constante no campo elétrico. E ela é igual ao módulo. Tá? Essa fórmula aqui ela foi usada para deduzir essa aqui. Não sei se vocês estão lembrados. Se não lembrarem, volta no vídeo passado. Esse aqui é o exemplo que eu estava falando que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje. Tá? O campo elétrico uniforme. Então, praticamente em todos os exemplos que a gente utilizou na aula passada, a gente falou sobre o exemplo da carga pontiforme central, né? E um exemplo genuíno e um exemplo que cai bastante, né? Isso é um jeito de abordar o tema que cai bastante nas provas. O outro jeito bastante comum é esse aqui, tá? Então, o que tem de diferente, tá? Esse modelo é como se a gente tivesse duas placas, tá? E aqui no meio tem uma região. Nessa placa, você tem uma placa positiva e uma placa negativa, e entre elas transita um campo. Por que eu estou... Né, parece meio maluco. Por que eu estou concebendo esse modelo? Né? Porque esse é um jeito de eu criar uma região onde o campo elétrico seja constante em todos os pontos. No nosso modelo de carga central, ele varia a direção, né, conforme eu vou girando em volta da carga. Ele varia módulo, se eu me afastar ele é menor, se eu ficar mais próximo ele é maior. Aqui a intenção é que o módulo do campo elétrico e a direção e o sentido do campo elétrico sejam constantes em todos os pontos da placa. Uma premissa importante para isso aqui valer, que normalmente nos exercícios vale, é que o efeito de borda, né, as placas sejam tão grandes frente ao que a gente está estudando ali dentro da região das placas, de forma que os efeitos de borda eles sejam desprezíveis. Tá? Então, o comportamento nas bordas, normalmente ele não se comporta exatamente como um campo elétrico constante. Tá? A gente vai ver aqui com mais calma. As linhas de campo entre as duas placas, tá? Elas são paralelas e perpendiculares à direção das placas. Tá? Então, como na figura aqui, vamos botar aqui para a figura aqui mais fácil. As linhas de campo elas conectam as duas placas. Né? Então elas são perpendiculares às placas e todas as linhas são paralelas. Já imaginam o que vai acontecer com a direção do nosso campo elétrico. Né? Ele tem muito a ver com as linhas de campo. Aqui um negócio que a gente já tinha comentado, valendo para a carga radial, é que cargas positivas, entre aspas, remitiam o campo elétrico, e cargas negativas, entre aspas, também absorvem campo elétrico. Essa lógica também vale nas placas, tá? O que acontece é que as linhas de campo, né, elas partem da placa positiva e elas se encerram na placa negativa. Então, a direção da linha de campo, o caminho da linha de campo é sempre do positivo para o negativo, tá? Então, ela parte do polo positivo e se encerra no polo negativo. Então, dessa forma, o vetor campo elétrico, que tem direção tangente as linhas de campo e com o mesmo sentido do caminho da linha de campo, nesse caso aqui, ó, ele vai apontar para o lado negativo. Então, nesse nosso casinho aqui, o nosso vetor campo elétrico,
ele aponta de cima para baixo. Tá certo? Ele vai sempre apontar na direção do negativo, que é para onde o caminho da linha de campo, né, para onde a linha de campo está indo. Se a placa negativa estivesse em cima, negativo aqui, positivo aqui, na verdade, o campo elétrico estaria apontando para o outro lado do vetor. A direção seria a mesma, né, perpendicular às placas, e o sentido, né, por sua vez, ele seria para o lado contrário. Né? E aí o grande chave, né, o grande motivo pelo qual a gente estuda esse exemplo é porque o módulo do campo elétrico, nesse caso específico, ele é constante em todos os pontos. Então ele, além de ter a direção e o sentido constante, né, então ele sempre é perpendicular às placas e ele vai estar apontando para o lado da placa negativa, né, ele aponta na direção da placa negativa. Então direção e sentido é constante e o módulo também é constante. Então, no fim do dia, o que a gente tem nesse exemplo aqui é que, diferente daquele outro modelo de carga central com módulo, né, com campo elétrico radial, nesse caso aqui ele é constante, né, em todos os pontos, tanto módulo, tanto direção quanto sentido. Então, vamos lá, vamos ver as propriedades desse campo elétrico, né, partindo do princípio que a gente entendeu qual que é o princípio básico. Né? O princípio básico é que ele é constante em todos os pontos entre as placas, tá? Então vamos lá. No campo elétrico uniforme ainda vale a seguinte lógica. Outra característica importante é que se a carga de prova Q for positiva, os vetores campo elétrico e força elétrica têm o mesmo sentido. Gente, isso é básico de campo elétrico, não é específico daquele exemplo de carga central. Isso vale aqui também. Então, tenho duas placas. Ah, professor, tem campo elétrico entre elas? Não sei, vamos testar. Como que testa? Bota uma carga de prova lá. Se ela sofrer força, é porque tem, né? Qual que é a relação entre a força e o campo elétrico dentro dessa carga de prova? Vale aquela relação. Se a carga de prova for positiva, forças e campos têm a mesma direção e o mesmo sentido. A direção eles sempre têm, mas eles têm o mesmo sentido. Se a carga de prova for negativa, eles têm sentidos opostos. Então aqui a gente posiciona, né, o campo elétrico aqui atuante nas duas cargas é para baixo sempre, né, nesse caso aqui, ó, positivo em cima, negativo embaixo, linhas de campo apontam para baixo, campo elétrico para baixo. Isso aqui vale tanto para positiva quanto para negativa. Mas e a força, professor? A força é que nem a gente estava falando. Né? Aponta no mesmo sentido no caso da carga de prova positiva, aponta no sentido contrário no caso da carga de prova negativa. E aqui eu até coloquei, no fim acaba, né, vamos trazendo um pouco de lógica para o negócio, é o que a gente esperaria, né? Se eu coloco uma carga de prova positiva, você espera que ela vai ser atraída para a placa positiva ou para a placa negativa? Claramente para a placa negativa, né? Os opostos se atraem. Né? E a carga negativa, professor? Bom, mesma coisa, ela vai ser atraída para a positiva nesse caso. Os opostos se atraem. Então é isso que a força está nos dizendo, né? Um campo elétrico constante para baixo, eu esperaria que a força que vai começar a agir na carga positiva apontasse para baixo, que é na direção da placa negativa, e, por sua vez, na carga negativa apontasse para cima, para que ela fosse em direção à placa positiva. E aí uma outra relação que a gente viu também na aula passada, que vale para qualquer campo elétrico, é aquela que a gente viu no começo da aula, né? A razão entre a força gerada numa carga de prova pela sua carga, ela é uma constante. E essa constante é igual ao módulo do campo elétrico. Tá certo? Isso aqui vale para o campo elétrico uniforme também. Então eu botei aqui num exemplo, mais uma vez aquele que tem a positiva em cima e a negativa embaixo, eu botei 3 cargas aqui diferentes, tá? Q1, Q2, Q3. Duas positivas, uma negativa, elas têm módulos diferentes, tá? O campo elétrico que atua sobre elas, campo elétrico uniforme, igual para todas elas, tá? Uniforme. Então, igual, e é esse módulo aqui, essa direção e esse sentido. Tá aqui, igual para todas que eu botei como um E aqui. Mas e a força, professor? Vamos primeiro descobrir direção e sentido das forças. Direção e sentido em Q1, positiva. Né? Direção e sentido para baixo, junto com o campo elétrico. O mesmo vale para Q3.
Direção em sentido igual ao do campo elétrico. Positiva igual ao do campo elétrico. Q2 é negativo. Aí, direção é a mesma linha. Sentido é o contrário. É isso aí. Então, campo elétrico para baixo, força para cima. Mas e o módulo, professor? Aí o módulo, ele depende da carga elétrica, né? Cargas elétricas maiores vão gerar forças maiores. Eles são diretamente proporcionais. Força e carga. E se eu pegar o módulo da força de cada uma delas, F1, F2, F3, e dividir pelo Q1, Q2, Q3, vai dar uma constante. A constante é o módulo do nosso campo elétrico. Bom, gente, é isso, né? Por hoje é só. Esse exemplo eu acho importante porque ele cai bastante em provas. Eu vou bolar uma lista de exercícios sobre o tema campo elétrico e na próxima aula a gente já vai falar sobre o próximo tema de eletrostática, que é potencial, energia potencial e trabalho. Tá? Até a próxima, pessoal. Bons estudos.